Boa tarde, galera. Salve, salve. Desculpa meus 2 minutos de atraso. Tive um pequeno problema de sistema aqui. Tive que trocar de computador, mas agora tudo certo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Aldeia por essa oportunidade de estar falando com todo mundo por aqui. Ah, queria agradecer também pelo tempo de todo mundo, né? Todos os presentes, né? Estão guardando um tempinho aqui para a gente poder conversar sobre o assunto, super importante. Assunto do momento, né? Tão do momento que a gente não consegue falar ou ouvir outras coisas que não isso, né? Qualquer rodinha, quando a gente não estava de quarentena, você ouvia sobre o coronavírus, enfim. Então, é uma situação difícil, mas a gente tem que enfrentar. Então, vamos lá. Obrigado a Ana Penso, né, pela oportunidade, ela que me chamou pessoalmente. Então, o assunto de hoje é Data Science, o que os dados estão dizendo sobre a crise. Bom, isso é um pouco, não vou dizer complicado, né? Os números provam muitas coisas, é, a gente consegue ter várias informações através deles, mas a gente está vivendo um momento único, né? Onde, pelo menos, a minha geração não passou por algo parecido, algo minimamente similar que foi o H1N1, né, em 2009, mas mesmo assim ainda não teve essa proporção toda, né? E agora o coronavírus, né, o Covid-19 veio com tudo para bagunçar a nossa vida e fazer a gente rever tudo que a gente sabia, né? Então a gente só sabe agora, hoje em dia, que a gente não sabe muita coisa. Principalmente globalmente no mundo que se conecta facilmente através de pontes aéreas, enfim, poder aquisitivo dos países mais desenvolvidos, até no Brasil, né? Tem viajado bastante. Então isso é muito difícil de controlar, né? Mas vamos lá. O que eu gostaria de falar com vocês hoje? Eu, então, separei algumas informações que são mais, pelo menos, atuais sobre o assunto, né? E para a gente poder conversar um pouco. Então, eu vou abordar um assunto ou outro aqui e vocês uh, vão me respondendo aqui pelo chat, né? Vão me perguntando pelo chat, perdão, e eu vou respondendo as perguntas, tá? Não tem problema. Separar sempre nessa meia horinha um momento para a gente poder conversar sobre o assunto. Bom, a tal da curva de transmissão, né? Isso está sendo falado volta e meia. É um dos principais motivos que a gente está fazendo quarentena, é a tal da curva, né? Aí a gente fica pensando, né? Mas o que é essa curva? Por que a gente precisa achatar ela, deixar essa curva com menos cara de curva, vamos dizer assim, para poder tomar alguma, como posso dizer, para poder tomar alguma providência, né, que não seja situações parecidas conforme está sendo nos países que tem visto Itália e Espanha. Mas, abrindo parênteses sobre esses dois países, tem particularidades que a gente vai conversar aqui também, tá? Então, qual a questão da curva de transmissão? Bom, a questão é que o vírus, ele tem uma taxa de transmissão, então cada pessoa, em média, já tem alguns estudos, né? Cada pessoa transmite para de 3 a 6 pessoas, tá? Então, o que acontece? Se você for comparar com a gripe ela tem a taxa de transmissão de 1,2, né? O H1N1, por exemplo. E já foi uma loucura na época. Então pensa que o coronavírus ele tem esse poder. Com esse poder, tem um outro agravante. Então, 80% das pessoas que se infectam pelo coronavírus não tem todos os sintomas do coronavírus e às vezes um sintoma de um resfriado leve. Então o vírus fica incubando ali na pessoa até 7 dias. Um dia antes, a pessoa já. Um dia antes de completar o 7º dia, né, começar a aparecer os sintomas,
perdão. Então, um dia antes de começar a aparecer os sintomas, a pessoa já começa a transmitir o vírus. E aí que mora o perigo, porque a pessoa está bem, mas ela já está transmitindo aquilo para outras pessoas. Então, nessa taxa de contágio, né, de 3 a 6, faz com que a curva, o número de infectados cresça, que a gente tem ouvido muito falar, né, exponencialmente. Bom, eu não me apresentei talvez devidamente, mas sou formado em estatística. Estou percebendo aqui que tem um estatístico que se formou comigo também entre vocês. Um abraço, Vladimir. Sou especialista em Data Science e Big Data. As duas graduações eu tirei na Universidade Federal do Paraná. E a gente brincava, né? Quando que eu vou ver uma curva exponencial na vida, né? Bom, pro bem ou pro mal, pelo menos agora a gente está vendo a tal da exponencial acontecendo e, né, pior de tudo, virando notícia para todo mundo. Bom, essa curva, com essa transmissão que está acontecendo, eu fiz uma simulação aqui que é a seguinte: a gente tem hoje, até ontem, né, 2.988 casos. A taxa de transmissão, ou melhor, de número de casos, vem aumentando, em média, 17% dia a dia, tá? Se eu jogar esses 17% nos próximos dias, a gente está falando que no dia 20, no dia 18 de abril, nós teríamos 107 mil pessoas infectadas pelo vírus, 107 mil. Tá? Isso que a gente já deu uma diminuída nessa taxa de transmissão. Lembrando que o que vem acontecendo nem todo mundo é testado em relação ao coronavírus. Só quem tem os sintomas. Então, fica difícil de ter a real dimensão de como esse vírus está, de fato, se reproduzindo no país, né? Tem países que estão fazendo testes com mais frequência, enfim, né? Então eles conseguem ter uma ideia melhor. Mas aqui no Brasil, né, tem vários tipos de métodos sendo usados, então fica difícil saber exatamente qual que é a proporção disso. Mas ok. Mas levando isso em consideração, então se essa taxa continuar assim não tão forte, né, se a gente for ver os últimos dias, a gente pode ver que no dia 18 a gente vai ter 107 mil pessoas infectadas. Qual é o problema disso? Ou dessa taxa aumentar, se a gente sair de quarentena e a gente não tomar cuidado com a tal da curva, né? É assim como os antigos falavam, toma cuidado com o sereno, né? E eu conheci uma pessoa que, quando pequena, tinha medo do tal do sereno, pensava que era uma pessoa, era um bicho. Essa curva, né? Não é um bicho, mas se ela aumentar numa taxa maior ainda, a gente tem os seguintes números, que daí isso que preocupa. 15%, aproximadamente 15% dessas pessoas precisam ser hospitalizadas. Então, assim, a gente já tem uma deficiência natural no nosso de hospitais, de capacidade de médicos e principalmente o que é o mais grave de UTI. Porque dessas 107 mil pessoas, 5 vão precisar de UTI. Vão precisar de um processo de superventilação. O que vai acontecer? Bom, já vamos entrar em números, né? Acontece que no Brasil, o SUS ele tem 16 mil leitos e tem disponíveis hoje apenas 800. Tá? Então, a taxa de ocupação das UTIs hoje é de 95%. Então, qual que é o risco dessa curva continuar muito acentuada? É claro que vai passando o tempo, enfim, mas o processo de recuperação de uma pessoa com coronavírus no UTI, ela não é um dia, dois, né? A pessoa vai precisar ficar aí uma semana, duas, dependendo mais até. Então, não é uma coisa que tem uma rotatividade tão grande. Então, o que é necessário? É necessário fazer com que essa taxa de transmissão continue menos acentuada,
né? Eu acho que vocês já ouviram isso, mas o motivo principal é esse, essa é a matemática simples, porque qualquer estatística um pouquinho mais, vamos dizer assim, avançada, ou algum modelo para conseguir prever o que vai acontecer daqui para frente, assim, é muito difícil de construir, e a gente não tem estudos suficientes de casos como esse vai ser o primeiro, talvez, o primeiro caso de pandemia vai ser mais estudado na história da humanidade. Então, a partir desse, a gente vai conseguir ter vários modelos, entender como é que foi a questão em cada país, como que evoluiu, como que isso se extinguiu e como que foi combatido em cada país. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer o quê? Então, quanto menos a gente permitir que a população se contagie, né? Então, que isso aconteça, porque tem uma outra pesquisa, tem várias pesquisas, mas eu escutei isso umas 2 vezes, eu acho, ou mais até, que 70% da população mundial vai pegar o coronavírus. Mas isso tem que acontecer de maneira suavizada, sem acontecer o pico, tá? Não sei se alguém tem algo a colaborar ou alguma pergunta sobre isso, fiquem à vontade. Tá? Então, assim, tendo isso em vista, o que acaba acontecendo? O Brasil. Bom, o que vai acontecer no Brasil? A gente pode pegar um país como base para comparar com o Brasil? Bom, se a gente levar em consideração o número de idosos, por quê? Tem essa questão. O número de idosos, eles são mandatório na taxa de letalidade, tá? Por que a Itália, além de ter tido uma curva muito íngreme, né, de crescimento do contágio, a Itália é o país na Europa com maior população idosa. Só para vocês terem uma ideia, a média de idade das pessoas que estão morrendo pelo coronavírus na Itália é 80 anos. Galera, 80 anos. Então, assim, eles têm 30% da população idosa, acima de 60 anos, tá? É lógico que a taxa de mortalidade lá vai ser alta. E, por ter dado esse pico muito violento lá na Itália, super, mas super, como é que eu posso dizer? Superlotou toda a capacidade que eles tinham dos hospitais lá. A ponto que, na Itália e na Espanha, o que os médicos estão tomando como premissa lá? Porque não tem como salvar todo mundo. O que eles têm o que fazer é pensar da seguinte maneira: com um tubo de ar eu consigo salvar quantos jovens? Bom, os jovens você consegue salvar mais facilmente com menos consumo de ar. Eles estão escolhendo a população mais idosa para não receber tratamento. Isso realmente, assim, deve ser algo que assim, eu não consigo imaginar, né? Escuto, leio sobre isso, enfim, mas ainda é uma coisa muito dolorida, né? De tentar entender. Mas a lógica, a matemática que eles estão usando é essa. Porque chegou num ponto que não tem muito o que fazer lá. Aí só para terminar o raciocínio, Espanha eles estão com o mesmo problema. Lá eles têm 23% da população idosa, né? Então eles também têm um problema do tamanho quase de uma Itália para poder lidar com o coronavírus lá. E como eles demoraram muito para tomar as ações necessárias, assim como está sendo aqui no Brasil, então ainda tinham jogos acontecendo, tinham detrimento que está acontecendo aqui, que alguém está tentando puxar, né? Manifestação em prol de abrir de novo comércio, enfim, sendo apartidário, não gostaria muito de entrar nesse assunto, mas como eles demoraram muito lá, eles fizeram com que a curva fosse altíssima e com essa curva, nessa inclinação que foi, está acontecendo o que a gente está vendo.
No Brasil, a probabilidade disso acontecer, se for ver só a questão da população, né, a média da população acima de 60 anos, já não vai ser a mesma coisa, porque a gente tem 13% da população acima de 60 anos. Né? Então, assim, é difícil comparar um país com outro. Né? Deixa eu ler aqui uma dúvida do Plínio. Por gentileza, o que você acha a respeito da questão do isolamento vertical? Expor as pessoas versus não parar a economia? Crise de saúde ou crise econômica? Bom, isso está muito ligado com o que eu vou comentar agora. A Alemanha está tendo vida normal, entre aspas. Vida normal lá é os idosos já sabem que eles têm que se cuidar, mesmo diante de uma gripe. Então, agora que a situação está complicada, né, por eles serem mais, como é que se diz, disciplinados, né? Eles estão em casa e estão se cuidando. Os jovens, por outro lado, sabem que tem que resguardar os mais idosos. Então, lá existe um equilíbrio natural, né? Coisa que aqui no Brasil não existe, né? A gente não tem esse discernimento, esse entendimento da situação, né? Tá difícil segurar minha mãe em casa, né? Meu pai, né? Os dois têm mais de 65 anos, têm hipertensão, enfim, e eles querem ficar andando para cima e para baixo. Agora que eles estão vendo como é que está a situação na TV, eles estão sossegados. Essa questão do isolamento vertical funcionaria se fosse muito rigoroso, mas uma realidade que a gente enfrenta muito é as crianças, para os pais poderem trabalhar, muitas vezes, né, ainda mais a população de baixa renda, deixa com os avós. E isso é fogo e gasolina, né? É uma combinação explosiva, né? Ou de alta combustão, pelo menos. Então, assim, poderia acontecer, mas eu acredito que daí já deveria estar acontecendo e a gente só manteria dessa maneira, né? Nesse isolamento vertical que estão dizendo. E também aquelas pessoas que também têm problemas respiratórios crônicos, né? Então, veja, galera, vocês não estão incluídos, porque como um bom curitibano, quem não tem uma rinite? Rinite é um problema respiratório crônico. Bronquite, asma, da mesma maneira, ambos são. Então, assim, eu tenho bronquite. A gente é grupo de risco. Então, nós deveríamos estar nesse isolamento vertical também, né? Crise econômica. Não tenho muitos dados aqui para embasar o que uma crise econômica pode trazer mais desgraça para o país do que, eventualmente, a próprio coronavírus. Isso pode ser uma afirmação. Porém, o governo tem que ter mecanismos, né, e está acionando vários, né, não só o governo federal, como o estadual e outros, para que a economia, quando passar essa pandemia e durante ela, que ela fique mais saudável possível, né? Então, liberando auxílio para os autônomos, ajuda para pequenas e médias empresas. Eu mesmo sou gerente no Madeira Madeira, gerente de ciência de dados lá em marketing, e a gente está todo mundo segurando as pontas do jeito que dá, cortando o custo, o gasto, enfim. E é uma coisa que vai sair de bom dessa pandemia, pelo menos, tem muita gente que vai criar uma consciência financeira um pouco melhor, né? Eu falo por mim, eu sou um desses que, é, assim, a gente tem que estar mais prevenido para esse tipo de situação, né? Enfim. Mas sim, crise econômica, ela veio para ficar, ela não vai embora junto com a pandemia, né? Então aí tem um horizonte de pelo menos 18 meses aí de uma recessão que a gente não tem nem como mensurar como que ela vai ser, né? Se ela vai ser severa, se ela vai ser mais tranquila, enfim. Ok? Bom, conversando um pouco mais de informações, né, sobre essa questão do coronavírus. Bom, a gente tem também a questão da taxa da mortalidade, né? Então, o que o Bill Gates falou que, ok,
Não podemos considerar que isso é só uma gripinha, porque é impossível ignorar a pilha de corpos, né? Então, na Itália, infelizmente, o que está acontecendo? 8% dos infectados estão morrendo. Então, a letalidade lá está altíssima, mas por N fatores, né? Não só pela questão dos idosos, né? Enfim, dessa questão quem salva e tal, tem coisas que a gente não sabe, então é meio complicado. Por enquanto, aqui no Brasil, está ali, eu fiz as contas aqui, está 0,18%, então tá bem baixo, né? Quem está adoecendo, na grande maioria, são jovens, né? Mas entre 90% dos que morrem, 80%, mais ou menos por aí, aproximadamente, em diversos países, são a quantidade de pessoas que são infectadas que acabam perdão, das pessoas que acabam vindo a óbito, de 80% a 90% são pessoas idosas, tá? Então, assim, não é tão preocupante aqui no Brasil, eu não diria isso, né? Porque São Paulo está sendo mais severo, Rio de Janeiro também. Então, a gente tem um país que é uma Europa, né? Do tamanho da Europa inteira. Então, cada estado vai ter que agir de alguma maneira. Por exemplo, Santa Catarina, por ter uma população idosa, se não me engano, é maior do Brasil, vai ter que se cuidar mais, e já está se cuidando mais desde o início, né? Já faz tempo que eles mandaram fechar o comércio lá, se não me engano, já fazem 15 dias ou mais até. Então, eles já estão se precavendo com antecedência em relação a isso, né? Os demais estados também. Então, acho que cada governador e cada prefeitura tem que fazer sua parte para a gente conter isso, né? E torcer, o que assim, a gente está à mercê da sorte, né? Porque quem, né, que mandinar diria que a gente teria uma pandemia dessa, né? Parece que teve um algoritmo, eu não li muito bem sobre isso, que regido por inteligência artificial, que preveu a explosão de um vírus para o final do ano passado. Mas, enfim, né, talvez agora teremos mais algoritmos como este e vamos prestar, de fato, atenção nesses algoritmos, né? Eu espero que a humanidade daqui para frente, que fique pelo menos de lição para todo mundo, é que a gente tem que investir muito em como a gente combate esse tipo de situação em escala global, não só de maneira local, né? Não dá mais para cada país pensar no seu problema e deixar o resto do mundo que se ferre, porque a gente viu que não é bem assim que acontece, né? Não tem classe social que esteja escapando desse vírus. Então, é complicado. Ok? Pessoal, então, a princípio, esse é um overview, né? Alguma coisa para a gente poder, pelo menos, ter algum embasamento de dados para poder conversar sobre o coronavírus. E agora, a gente tem 5 minutinhos aí, quem tiver mais opiniões, dúvidas, enfim, por favor. Agora, hora para a gente bater um papo aqui. Galera, estão com vergonha? Não tem muita dúvida? Algum comentário, uma opinião? Existe alguma tendência na área da saúde nesse momento? Tendência, alguma projeção seria, né? Bom, cada estado está fazendo sua projeção e, enfim, puxa vida, desculpa, galera, ruídos externos. Não tem uma projeção, né? Tem essa luta para que a taxa não continue nessa proporção, porque se continuar essa proporção, a gente teremos um colapso
no sistema de saúde até o final de abril, né? Ainda sendo, coloquei uma taxa otimista aqui, mas continuando dessa maneira, enfim, até o final de abril o cenário vai estar bem complexo, né? Então todo mundo está lutando para que essa disseminação seja a menor possível. E qualquer projeção assim que queira acertar muito nesse momento, sem ter um histórico, assim, não dá para acreditar ou confiar muito, tá? Porque qualquer previsão muito bem feita, muito bem acurada, aí já falando da minha área especificamente, é difícil fazer nessas horas, ok? Já que falamos de modelos, podemos simular dados considerando os dados já disponíveis mundialmente? Isso é uma boa pergunta. Assim, dá para fazer algumas premissas, né? E usar os dados que a gente tem disponível. Mas, assim, a situação, ela depende de muitas variáveis. E essa quantidade de variáveis que cada país tem, para você criar um modelo adequado por país, não é a massa de dados ainda suficiente, né? Agora, pelo menos a questão da percentual de idosos, que é bem impactante nessa questão, pelo menos de mortalidade de internação, aqui no país, no Brasil, a gente está um pouco melhor, né? Porque a gente tem menos percentual de idosos. Mas fica complicado de aplicar algum modelo com inferência de outros países aqui no Brasil, né? Pelas N diferenças que cada país tem. Né? Anderson, teria algum local para pegarmos os dados infectados já de CSV para analisarmos? Ou tem que ser na mão mesmo? Se eu não me engano, no Kaggle já tem, não sei se vocês conhecem o Kaggle, que é onde disponibilizam-se dados lá para poder coletar informação e poder fazer análise. Inclusive já tem algumas competições nesse âmbito lá. Galera, puxa vida, já tem mais perguntas interessantes aqui. Acabou meu tempo. Obrigado por todo mundo mais uma vez estar aqui, né? Foi bacana trocar esse papo com vocês. Bom, meu nome é Rafael Roberto Dias, fácil de me achar lá no LinkedIn. A gente pode continuar um papo lá, ok? Um abraço.